Boa tarde, estamos de novo aqui com mais um bate-papo do Entre Elas, né? E hoje nós temos uma convidada especial, a Cida Kobori, que vai estar aqui trazendo uma palavra que Deus colocou no coração dela para estarmos compartilhando, amém? Vamos começar orando, então pedindo que Deus, que não seja eu, nem a Fernanda, nem a Cida, mas que sim o Espírito Santo esteja nos usando para trazer a palavra que vocês precisam ouvir, amém? Amém. Ó Pai amado, Pai querido, grandioso e poderoso Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Pai, primeiramente queremos Te agradecer por este dia que o Senhor fez. Queremos Te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, Pai. E nós confiamos em Ti e pedimos que o Senhor tome a direção de tudo que será falado aqui nesta tarde, Senhor. Que não seja eu, que não seja Fer, ou que não seja Cida, mas sim o Teu Espírito Santo a estar nos usando para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, aquela palavra que o Senhor quer trazer ao coração das pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. E agora vamos para o louvor com a Mari. Com
deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Sua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Amém. E a força dele nos torna capazes. Que a força de Deus torne você capaz de enfrentar as lutas e as dificuldades que nós estamos tendo. Que Deus esteja conosco em tudo, 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 tudo mesmo. Amém? Então vamos começar. Cida, a palavra é sua. Seja bem-vinda no nosso bate-papo. Muito obrigada, Fer, muito obrigada, Rô. Louvor abençoado, viu, Mari? Que Deus continue usando poderosamente cada uma de vocês nesse ministério tão maravilhoso, né? Que é o de evangelizar. E esse louvor fala muito a respeito do tema que a gente vai falar agora, a respeito do sacrifício. O sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o sacrifício que nenhum homem poderia fazer. E essa semana eu tive orando a Deus e Ele me mostrou um testemunho de uma pessoa que fez em 2014 uma revelação. Se eu não me engano, ela é da América do Norte, falava em inglês, e ela trouxe uma revelação especificamente para o Brasil. Nessa revelação, Deus falou para ela que haveria novos tempos aqui e que haveria um levante de grande poder nessa terra, nesse nosso país, aqui no Brasil, um levante com unção e com poder, e que a corrupção no Brasil iria acabar. Esse foi a palavra que Deus passou para uma pessoa em 2014, quando nós estávamos imersos, mergulhados em extrema corrupção, e de lá para cá nós vivemos escravizados, nós fomos subjugados, nós fomos escravizados, e Deus mandou essa pessoa dizer isso, que haveria um levante aqui, e que a corrupção, os corruptos estavam com o tempo marcado. Eu não vim aqui para falar de política, não é a minha intenção. Mas enquanto eu orava a Deus, eu pedi a Ele que me desse outra palavra, que não fosse ligada à política. Mas Deus sabe o que Ele tem para nós, e é a vontade dEle que nós temos que fazer. Então Deus me deu essa palavra aqui, ó, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 23, no verso 1, do 1 ao 2, depois eu vou ler o 5, e depois eu vou passar para o 12, tá? Então, no 1 diz assim: Então, todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo, ou seja, destruindo, né, a nossa nação,
inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo Messias, o rei. No versículo 5, eles insistiram cada vez mais, exclamando: ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Jesus foi acusado injustamente, todos nós sabemos hoje, né? Nós temos os relatos da história, a gente tem o entendimento, porque para nós foi dado esse instrumento aqui, tá? Nós temos aqui o livro da vida, a palavra, a verdade. E essa palavra aqui nos liberta de toda mentira, de toda cegueira. Essa palavra é a verdade. E uma vez que você entende essa palavra, você passa a enxergar de outra forma. É tirado de nós um véu, a cegueira espiritual. Então hoje nós sabemos o que eles não sabiam na época. Eles não sabiam quem eles estavam julgando. Para eles, naquela época, eles achavam que eles estavam julgando um cara de humilde simples, né? Que veio lá da Judéia, da Galileia, um galileu, um lugar muito pobre, muito humilde, filho de carpinteiros. Eles achavam que eles estavam vendo diante de uma pessoa do povo que veio com o intuito, uma mensagem que atrapalhava a política deles na época. Então, nós tínhamos um cenário de crise, era um cenário de efervescência político-religiosa na época. Quando Jesus apareceu, tudo o que eles faziam lá na cúpula, na cúpula do poder, onde mandavam os poderosos na época, né, que eram os sacerdotes, os líderes, os saduceus, a política religiosa da época, ainda estavam sob o governo de Pilatos, né? O Pilatos era o governador da época, César, né? Estavam servindo a César na época, e nós tínhamos lá uma visão política bem complexa. Eles não se davam, eles não se entendiam. A gente vê isso aqui no versículo 12, né? No versículo 12 diz assim que naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam em clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Herodes era o rei dos judeus, e ele e Pilatos não se davam, não se entendiam. Mas naquele momento, em relação ao que estava acontecendo, que era uma pessoa simples que estava vindo e estava abalando a estrutura política deles, ele era preocupante, porque Jesus foi recebido, em certa ocasião, com pessoas pela multidão gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Então eles tomaram consciência, Hosana, nos ajude, nos salve, né? O significado de Hosana. Então naquele momento eles estavam tendo consciência de que se o povo estava pedindo para ser salvo, para aquele homem simples, de origem simples, e se ele era descendente de Davi, ele tinha um sangue real. Ele poderia sim se tornar rei. Se ele se tornasse rei naquele instante, ele ia acabar com aquela mamata, é assim que a gente fala hoje, né? Com a mamata do povo lá no templo, com toda a corrupção que existia. E eles eram tão corruptos, mas tão corruptos, que não tendo prova contra Jesus, eles pagaram por isso. Eles compraram testemunhas, eles montaram lá um cenário de julgamento, eles acusaram Jesus de se dizer filho de Deus, o que ele realmente era, mas para eles aquilo era blasfêmia. Então foi o motivo pelo qual eles acusaram Jesus de amotinador, eles acusaram Jesus de estar contra César, de ser ameaça a César, de não se
ele não falava aquilo que estava de acordo com as concordâncias políticas, né? Quando a gente tem assim uma pessoa, geralmente numa cúpula ali de poder, uma pessoa que está mandando e ela dita as ordens, ela dita as regras e as pessoas que estão ali em volta dela todas colaboram para que essas regras dessa pessoa que está no poder, que está impondo, são acatadas. Se chega alguém diferente, com um falar diferente, com a intenção diferente, ela é uma ameaça. Então Jesus naquele tempo era uma ameaça, né? Nós não vivemos tempos diferentes. A gente não quer falar de política, tá? Mas nós vivemos um tempo assim. Então qualquer pessoa que fale o contrário daquilo que foi levado, acaba sendo eu lendo aqui, né, a passagem que você colocou, e eu gravei justamente os versículos que você colocou, né? Qual a acusação? Né? Ele fala assim, ele está causando desordem entre o povo, em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Aí depois o Pilatos pergunta, mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Então, tipo, em momento nenhum ele conseguiu ver alguma coisa de ruim. E até lendo, né, Herodes, quando Jesus foi até ele estava curioso, aqui na minha Bíblia, na versão fala que ele estava curioso para conhecer Jesus, de tanto falavam, né? E, tipo, nenhum dos dois encontraram alguma coisa contra ele. Mas o povo, movido por aqueles que queriam que Jesus fosse crucificado, fosse morto, levaram o povo a acreditar que era aquilo que ele queria, que era aquilo o melhor, né? Obrigaram. Tem uma passagem que ele fala assim, ele lavou as mãos, porque ele não vê o que? Já estou chegando no seu fim. Não, ainda não. Olha só, uma coisa interessante aí nesse povo, nessa massa, né? O povo se envolve com fofoca. Eu fico imaginando se na época existisse aí o WhatsApp, né? As mídias sociais, os fake news que nós temos hoje. Como seria terrível, porque se na época só com fofoqueiros, né, que eram a mídia do momento, eles conseguiram levantar uma massa, fazer um levante que acabou revertendo. O povo antes que andava atrás de Jesus, de repente começou a se voltar contra Jesus. E isso só com fofoca. Chegou, comprou um, falou assim, ó, você vai falar isso. Se você falar isso, eu te dou tanto. Aí vai crescendo aquele telefone sem fio de antigamente, né? Aquela brincadeirinha de... Só que agora é mais moderno. É mais moderno. Vai aumentando e vão acrescentando de maneira que vai fermentando como o bolo, o pão, né? Que a gente põe fermento. É um pedacinho pequenininho assim, começa a crescer, inflar, se esquenta, aquece, entra o alvoroço. Você falando isso agora, veio à minha mente duas coisas. Uma foi um vídeo que uma vez eu vi falando sobre o problema das fake news, né? O que elas podem causar, o que elas podem destruir a vida de uma pessoa, né? Digamos assim, que a fake news que fizeram aqui com Jesus levou ele à morte. E contava a história de uma mulher e que ela foi confundida com uma pessoa, com uma mulher que fez alguma coisa e apedrejaram e mataram ela. Nessa época agora. Nesse tempo. Olha, então, era a filha testemunhando o que uma fake news causou com a mãe dela. Ela foi confundida, se eu não me engano, com uma mulher que, não sei se ela batia na criança ou se ela roubou uma criança, alguma coisa assim. Ela foi confundida com essa pessoa. Você viu, né? Foi confundida com essa pessoa e aí as pessoas acharam que era a mãe dela. E mataram, apedrejaram, bateram, sabe? Quando o pessoal quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu vejo muito isso, julgamento, né? É o julgamento eu das faço pessoas. o meu julgamento. E aí eu quero que você julgue da mesma maneira que eu estou julgando a causa dela. E é o que a gente vê aqui, né? Eles julgaram muito a atitude de Jesus. Porque era contra o que eles queriam. Isso. Exatamente. E aí esse julgamento, porque
Porque o julgamento meu não é o julgamento de Deus. O meu julgamento não é o seu. O jeito que eu olho uma coisa não é o jeito que você olha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E isso é tão prejudicial, daí é a segunda parte que me veio à cabeça. Minha filha está tendo aula online e ela tem que ver uma fake news para mostrar. E eles estão trabalhando com as crianças sobre isso, né? Eu achei interessante, porque muitas... Aí ela falou, mãe, a gente tem que primeiro saber sobre o assunto, saber sobre aquilo antes de ficar divulgando. Eu falei, é isso mesmo. Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas recebem uma mensagem falando sobre um determinado assunto, não sabe se aquilo é verdade, não sabe de onde veio e passa, e passa, e passa. Entendeu? Isso pode trazer o bem como pode trazer o mal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje. É a mesma coisa se a gente trouxer para esses tempos aqui. O que aconteceu? Algumas pessoas que eram contra Jesus, porque não pensava do modo que ele queria, cutucou você, que cutucou ela, que foi cutucando aqui, é mais moderno que a internet, mas foi de pessoa a pessoa, movendo o povo para que o povo se tornasse, o que antes era a favor de Jesus, se tornasse contra Jesus. E hoje em dia, essas fake news que tem, tudo isso, até mesmo da palavra de Deus, que leva lá, às vezes fala, distorce alguma coisa da Bíblia, né? E a pessoa vai passando aquilo, a pessoa vê aquilo. Então, assim, ligado à palavra de Deus, a gente tem que estar... Como que a gente vai saber? Se a gente lê a palavra. Se a gente não lê, a gente não vai saber. Isso tudo vai movendo e vai fazendo com que as pessoas, às vezes, levem essas palavras erradas e causem coisas prejudiciais. Isso que você está falando aí a respeito do que aconteceu também, que a gente vê, né, para entrar aqui no tema, o nosso tema hoje é o posicionamento cristão em tempos de guerra. É que nesse tempo aqui que Lucas citou no capítulo 23, o medo de Herodes não era... Quando Jesus, aliás, de Pilatos, né? Não de Herodes, de Pilatos. Herodes era debochador, debochou de Jesus lá, fez... como é que fala? Fez bullying com Jesus. Fez bullying, é a palavra. Essa é a linguagem de hoje. Essa é a linguagem de hoje. Fez muito bullying, muito feio com Jesus. E o Pilatos, ele tinha medo da revolta, da rebelião, era pressão popular em cima dele. E aquilo, para ele, era um cenário de revolta, de guerra, né? A gente vê assim, um cenário de guerra, onde o povo se volta contra a autoridade porque eles querem que a autoridade faça aquilo que eles acham que é certo, que na verdade não é o que eles acham que é certo, mas o que induziram eles a achar que era certo. E ali começou a levantar a guerra que nós estamos vivendo o tempo todo, para quando a gente é cristão, espiritual. Era Satanás querendo que Jesus fosse crucificado. Também tendo noção e sem... Acho que eu não entendo muito o pensamento dele, mas como eu sei que ele conhece a palavra do Senhor, ele sabia que ia acontecer tudo o que tinha que acontecer. Mas ali naquele momento, era um momento de instigar, da briga, da discórdia, da desordem, que é o que o inimigo quer. Ele quer mais é que a gente se destrua, que a gente morra. Então, nesse momento agora, a gente vive mais ou menos a mesma coisa. Tipo, as pessoas vão e falam o que elas querem que você pense, e aí você, sem olhar os fatos reais, né, sem buscar a verdade a fundo, vai e fala aquilo que a pessoa falou para você. Mas você não sabe se é verdade, você está dizendo a verdade da pessoa. A verdade e aí, que colocaram na sua cabeça. A verdade que colocaram na sua cabeça, na maioria das vezes, na internet é mentira. Então, você acaba fazendo sendo compassivo com isso que aconteceu, tipo, da mulher ser apedrejada e de Jesus ser crucificado. Quando as pessoas voltaram lá do Calvário, quando Jesus foi crucificado, elas voltaram batendo no peito. Quando elas viram o que realmente aconteceu, elas voltaram batendo no peito, com remorso, porque elas sabiam o que elas tinham feito. Naquele momento que aconteceu tudo, né? Depois de todo o cenário que eles causaram, da crucificação em si, do fato consumado, eles voltaram batendo no peito. O que eu fiz?
Nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar sempre da maneira certa. A gente não pode chegar acusando, atirando pedras, dizendo que esse é bom e esse é ruim. A gente não pode, não deve tomar partido. Por mais que você veja que a pessoa está errada, não é um bom posicionamento de um bom cristão entrar nas redes sociais e virar um político. Porque todo mundo é político hoje. Todo mundo fala, todo mundo acusa e todo mundo defende. Então ali já tem o juiz. E o testemunho, né, que as pessoas acabam dando lá, às vezes alguém comenta, coloca um posicionamento da pessoa e você é contra aquele posicionamento, e você vai lá e no comentário e coloca alguma coisa e causa uma briga e humilha e vira um bate-boca na internet, né? E uma coisa assim que as pessoas, mas eu posso dar minha opinião. Tá, mas traz pra Bíblia. E você está trabalhando, não, isso vai escandalizar. Você está tratando a pessoa de que maneira? Se você não concorda com aquilo, tudo bem, não concordo. Não é a posição dela, a minha posição é outra e pronto. Não tem por que eu ficar entrando lá. É a mesma coisa que eu faço batendo boca, só que a diferença é que eu estou na internet, né? Então as pessoas acham que porque estão na internet podem falar o que elas querem. E se não concordarem com o que as outras falaram, vão lá e não vão pensar no testemunho dela como cristão, o mau testemunho que estão dando. E sem contar o que isso, né, por trás ali é julgado depois, né? Porque os outros de fora vê aquilo e vê com um olhar, olha, são duas pessoas cristãs que estão ali debatendo sobre aquele assunto. Uma coisa que eu vejo também é a questão da gente ter calma, analisar tudo aquilo que está acontecendo, esperar o momento certo. Porque a gente vê nessa situação aqui, foi tudo muito rápido, porque era numa sexta-feira, onde todo mundo estava se guardando, se preparando para o sábado, porque no sábado eles não podiam fazer nada naquela época, né? Então tudo foi resolvido ali muito às pressas, porque eles queriam resolver aquilo logo, porque eles tinham que resolver naquele dia. Então aquela atitude de cabeça quente, né? Aquela atitude sem pensar nas consequências, tanto que depois o arrependimento veio muito rápido. Por quê? Porque você não teve aquele tempo de esperar e analisar, buscar, saber se aquilo é certo ou não. Então a gente vê isso muito hoje também. A pessoa vê uma coisa e já rebate em cima e não espera, não vai orar, não vai falar com Deus. Talvez não é a minha opinião, mas é a opinião daquela pessoa. A gente tem que respeitar também, né? Se a opinião da pessoa é aquela, a gente tem que respeitar. Eu não posso ficar batendo de frente. Eu não tenho o direito de ficar falando o que eu quero ou não quero. A gente só causa discussão, só perde tempo. Perde tempo. Ou seja, o inimigo tá rindo, adorando. Tá tipo que nem aqui, ó. Ele ficou assim, ó. Eles estão lá, ó, jogando, fazendo e isso. Muitas vezes perde um amigo. Um amigo ali por causa de uma bobeira, gente. Um irmão, uma pessoa que a gente ama tanto. Porque a minha opinião não é igual a dela. Não vale mais a amizade, né? Ou você espera acontecer todas as coisas e depois você aponta o dedo. Você viu? Eu te falei que você estava errado. Eu sabia que isso não ia dar certo. A culpa é de quem? A culpa é de pessoas como você. Então, nós temos realmente essa mania de querer responder tudo, julgar no momento, no furor lá da situação. E a palavra de Deus nos ensina a termos cautela no falar, ensina que nada pode ser resolvido quando o sangue está quente, quando a gente está fervente, fervilhando, né? Tá assim, efervescente. Nesse momento você deve orar. Eu aprendi isso aqui mesmo, nessa igreja maravilhosa. Em Educar Filhos, tá? Que uma vez foi ministrado pra gente assim, a Ivonete, maravilhosa, amo muito, viu? Ela disse assim, você nunca corrige, você deve, a vara da disciplina não mata, tá? Tá escrito na Bíblia, que é correção. Aí ela falou assim pra gente, se você vai disciplinar e for disciplinar com o chinelo, por que você não pode usar o chinelo? Porque o chinelo está ao alcance da sua mão, né? Você cata aqui e lasca na hora do fervor. Se você vai disciplinar com tapa, também não pode, porque tua mão já está aqui. Você já desce a mão. A criança falou, pé do ouvido, né? Assim que fazia antigamente, ou o croquinho, ou a puxão de orelha. Eu levei muito, gente. Eu fiquei com a orelha de abano, ó. Tá até tampadinha aqui, porque eu fiquei com a orelha de abano, de levar uns puxãozinhos. Minha mãe sabe que não foram tantos, né, mãe? Vai dizer assim, eu nunca fui de judiar de você. Mas eu lembro que eu levei uns puxõezinhos de orelha assim. Eu brinco que essa
um de abandono por causa... Mas não foi só por causa da senhora, não, mãe. É porque eu dobrava a orelha assim quando eu chupava dedo. Ficaram isso. Mas, enfim, as crianças ficam com a orelha, né, deformada, muitas vezes com muitas marcas que carrega pelo resto da vida por causa do furor do momento na correção dos pais. E a vara serve para o seguinte: a vara não pode estar escondida lá em cima do armário ou atrás do armário, ou em um lugar acessível. Tem que buscar. A vara está lá fora, a árvore está lá fora, com a vara lá fora e muitas vezes distante de casa. Você vai buscar a vara para disciplinar teu filho. No caminho você acalma seus ânimos. Quando você volta para disciplinar o teu filho, muitas vezes ele não está nem ali mais. Mas aí você já não está mais nervosa. Você pode disciplinar que você não vai machucar o teu filho. Gente, como que a gente vê a situação dos dois lados, né? Então. Na hora que a gente tá ali no nervo, a gente tem vontade de falar tanta coisa, a gente pensa tanta coisa. Depois que passou, muda tudo. É impressionante. E isso Ainda acontece bem que com eu a não falei, a gente. gente pensa. Não era isso que eu tava pensando. Olha, bom saber também, para quem tá aí com o celular na mão o tempo todo, olhando aí essas fake news, olhando esses bate-boca na internet, que se você esperar só um pouquinho, tá? E você orar, ao invés de retrucar, se você pegar e falar com Deus, Ele vai dizer para você: não faça, não fala, não diga nada. E se você acha que essa pessoa está errada, que ela pode estar errada, ela não sabe o que está falando. Então a gente tem que ver dessa forma. Esse é o posicionamento do cristão no cenário de guerra. Nós temos agora trazendo um pouco quando fala lá, né, que a gente tem que dar a outra face, né? Você foi falando, me veio isso à mente. As pessoas já pensam, então vai me bater, eu vou virar pro outro lado. Não, não é isso. Por exemplo, a pessoa foi lá e falou, vamos puxar assim para nós, para os dias de hoje, falou mal de mim. Eu vou lá e vou brigar com ela, vou lá e vou... Não, eu vou ficar quieta, eu vou orar, eu vou esperar acalmar. Eu acho que a outra face é mais nesse sentido. Depois, né? Depois, é esperar, é ter calma, né? E, tipo, deixar. Não adianta, eu não vou convencer a pessoa. É orar e pedir para Deus convencer a pessoa, né? Porque a gente não vai conseguir fazer nada. E, engraçado, né? Fui fazer a unha hoje e do que a gente estava conversando? Sobre a dificuldade dela com a filha de 5 anos que está respondendo, que está falando, que está isso, que está aquilo, que está se achando que é adulta, com 5 anos de idade. Sabemos disso. Né? E aí, ó, justamente isso que a gente estava conversando agora. Ela falou assim, eu não sei mais o que fazer com ela. Ela estava aqui atendendo, ela começou a falar umas coisas aqui, eu tinha vontade de catá-la pelo pescoço. Eu falei assim, sai daqui. Ela contando, eu falei, calma, não fale com ela a hora que você está nervosa. Porque a hora que a gente está nervosa, a gente tem vontade de matar. Né? Tem vontade de pegar pelo pescoço. E aí a gente acaba fazendo o que não deve. E esse internar também, só um instantinho, externar o que a gente está sentindo, sai daqui, senão eu te mato. Você às vezes fala uma coisa, porque é isso que a gente fala. A gente fala na hora da raiva uma coisa que pode a criança inculcar aquilo, acabar incutindo, que sabe que uma mensagem ruim chega mais rápido. No subconsciente do que uma mensagem boa. Então a criança já começa a pensar na mãe como ela pode me matar. Né? A minha mãe Você sabe que teve um dia que eu falei isso, eu tava nervosa. A gente depois fala. ela falou que queria me matar. Aí, mas eu tava nervosa. Você nem sabe, a gente nem lembra o que você fala. Não lembra. Esse é o problema. Então isso é legal no amadurecimento espiritual, tá, gente? Olha, saber que todo mundo é humano, todo mundo erra. Ainda hoje eu tava falando isso pro meu filho. Filho, você não vai conseguir se lembrar. Ele pedindo perdão pra mim por causa de uma coisa que ele fez e que eu acabei confiscando o celular dele. É o que a gente faz. E ele falou, ele disse assim, mamãe, é a última vez eu pedi já perdão pra Deus. Eu não vou mais fazer aquilo. Eu falei assim, meu filho, mas é verdade, você tem mesmo que pedir perdão pra Deus. E você, só que por você mesmo você não consegue, porque quantas últimas vezes eu devolvi o celular pra você? Ele disse 2, eu disse 3, porque eu cheguei a confiscar dele 3 vezes. Eu disse, já teve 3 últimas vezes. Todas as vezes ele disse, é a última vez. Então eu disse, por você mesmo. Foi uma coisa que eu aprendi recentemente, tá, gente? Falar pro filho assim, ó, por você mesmo, você não é capaz.
porque você é humano e o humano erra. A gente, enquanto humano, erra. Por isso que nós temos que estar aos pés do Senhor. Por isso que a gente tem que ter Jesus governando a nossa vida. E sempre que a gente estiver sofrendo uma tentação, foi assim que eu ensinei para ele, quando a gente estiver sendo tentado a fazer coisa errada, a gente sabe que é errado, a gente fala: Jesus, é o Senhor quem me governa. Então eu coloco nas tuas mãos. Me ajuda a ser forte. Aí você consegue. Agora, por você mesmo não consegue. Por nós mesmos nós somos falhos. Você falando, veio outra coisa na minha mente agora, para trazer um pouco de tudo que aconteceu aqui, né? Toda a manipulação, na verdade, que teve, né, para poder julgarem a Jesus, talvez hoje em dia isso esteja acontecendo, sem a gente perceber. A gente acaba sendo manipulado pela mídia, manipulado pelas fake news, manipulado por várias coisas, não somente na questão política, mas também na questão espiritual, em tudo. Eu acho que a gente tem que, aquilo mesmo, viu, confirma, vê se é aquilo mesmo, vai na fonte, vê se é aquilo, vê se é aquilo, e buscar, né, em Deus realmente, para qualquer área das nossas vidas, né? Não sei qual o problema, qual a dificuldade que você está passando, e o que a gente queria mesmo trazer é para a gente confiar em Deus, né? E não, às vezes, muitas vezes o que acontece, trazendo também uma situação do nosso dia a dia. Às vezes a Fer ficou chateada comigo por uma coisa que eu fiz, mas que eu nem percebi que eu fiz e que magoou ela. Só que ela não vem e não conversa comigo, ou seja, ela não vai até a fonte para saber, viu, por que você falou assim comigo? Não, ela na cabeça dela, a Roberta fez isso por causa daquilo, outro, a Roberta fez isso, né? Então a nossa imaginação é bem fértil, né? Então a gente já vai fazer um romance em cima de tudo aquilo que a gente achou através de uma atitude da pessoa. E às vezes a pessoa não fez aquilo por mal, e ela nem sabe que aquilo que ela fez magoou a pessoa. Então, assim, trazendo, talvez seja isso que Deus queria trazer para alguém que está aí na casa, ou que vai ver essa mensagem, e que às vezes cortou relacionamento com alguém, ou parou de conversar com alguém, simplesmente porque achou na cabeça que a pessoa fez alguma coisa contra ela. Só que nunca sentou para conversar com a pessoa, para saber, aquilo, né? Para falar sobre aquilo. E às vezes quando a gente conversa com a pessoa e que a gente senta, ou seja, vai na fonte, você percebe que não era a intenção da pessoa, que ela nem percebeu que fez aquilo, né? Porque a gente acha que as pessoas entendem tudo que a gente quer, pensa, né? Eu falo isso muitas vezes em relacionamento de marido e mulher, que às vezes o homem é bem assim, né? Ele faz alguma coisa, ele não percebe que ele faz, só que a gente é a dodói, é a sentimental, então fica magoada, fica chateada, fecha o bico, mas não vai lá. E eu lembro que uma vez eu fiquei muito brava com ele, não vou lembrar o motivo. Mas alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele fez, ou que ele deixou de fazer, né? Porque o marido ou faz, ou fala, ou deixa de fazer. E aí eu sei que eu resolvi conversar com ele, eu fiquei brava. Ele não entendia por que eu estava brava com ele. Mas o que eu fiz? Por que você está assim? O que eu fiz? Aí quando eu resolvi, falei pra ele, né? Porque a gente gosta de guardar e deixar aquilo crescer bem dentro da gente. Saber o que ele fez. Que deve saber o que ele fez. E que eu resolvi sentar e falar com ele. Ele falou assim: mas desculpa, não foi minha intenção, eu nem percebi que eu fiz isso. Tipo assim, uma coisa que a pessoa fez, o marido às vezes fez ou falou de manhã, a gente remoeu o dia inteirinho, chega à noite a gente vira as costas. Né? E eles não entendem nada. E a gente sofreu o dia todo com a gente aquilo, sofreu né? o dia inteiro com aquilo, né? Então, eu acho que vale para qualquer tipo de relacionamento, entre marido e mulher, entre filhos, né? Às vezes nossos filhos também acham alguma coisa da gente, ou a gente acha alguma coisa dos nossos filhos, mas não senta para conversar, né? Entre amigos, entre pessoas do trabalho, acho que entre irmãos, né? Principalmente entre irmãos da igreja, a gente acha que fez isso, porque me excluiu disso, porque me deixou daquilo, sabe? São muitas picuinhas, né? Eu lembro do pastor uma vez falando sobre o casamento de raposinhas, né? Essas raposinhas vão crescendo, né? Se a gente não sentar na raiz para conversar, o problema vira uma bola de neve e depois não tem mais solução.
E agora, pegando um gancho do que você falou, já voltando para fake news, né? Falando a respeito disso, o problema maior não está na pessoa pensar e na pessoa romantizar que foi dito que magoou ela. Porque quando ela guarda só para ela sofre sozinha e não causa nenhum dano a outra pessoa. A outra pessoa não está nem sentindo, nem sabendo o que foi que aconteceu. Mas suponhamos que eu, cara, magoadinha comigo como estou triste, tá? Com a Roberta. A Fernanda que vem se compadece da minha tristeza e fala, Cidinha, o que aconteceu com você? Eu falei, estou muito triste. Você não sabe o que a Roberta fez comigo. A Roberta, você tem noção do que ela... Olha, ela fez isso. E aí você tem uma visão da Roberta tomando as minhas dores que não é real. E aí chega para outra pessoa e fala, Roberta, não é aquilo que você pensa. Imagina, olha só, aí vai crescendo. E aí vai a fake news de a fake news. E chega num estado, gente, que acontece coisas, tragédias, tá? Isso tanto nesse meio aí de internet, como entre nós mesmo, com aquela fofoquinha básica que a gente fala de segredinho só pra você, tá? Se eu tô contando um segredinho, já não é mais segredinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui também tem um relato muito interessante que eu gostei de saber, que eu também não sabia, é que quando Pilatos queria se livrar lá da culpa, entre aspas, né, sair daquela causa que a gente, que colocaram ele em calças curtas, né, ele queria sair das calças curtas, aí ele disse assim, eu vou colocar para vocês então 2 pessoas, como é costume, na véspera da Páscoa, a gente solta um dos prisioneiros, no caso, vocês querem que eu solte esse que não fez nada, inocente, que eu não vejo crime algum nele, tá? Não tô vendo nada. Ou esse aqui, que é o agitador, o amotinador, assassino, ele matou gente, ó, ele tá preso justamente. Vocês querem... O povo rapidinho já falou, larga, crucifica Jesus, solta Barrabás aí, deixa ele, né, sair mais, agitar mais um pouquinho. É Jesus que a gente quer. Então, muitas vezes a gente crucifica pessoas inocentes sem saber nem por quê. Por causa do que o outro falou, entendeu? Você acaba julgando uma pessoa, às vezes defende uma pessoa ruim, defende uma pessoa que realmente é má, porque você está do lado dela, porque a outra, para você, segundo o que te disseram, é pior. E você nem tem noção se essa pessoa é pior mesmo. Foi o que te julgaram, foi o que falaram pra você, foi o que você ouviu. Então, muito cuidado com a onda, muito cuidado com a massa levedada, né? Não vamos entrar na onda aí, na onda da mídia, na onda... A mídia, gente, muito cuidado com o que as pessoas falam, tá? Esquece o que o povo fala e não se esqueçam da justiça. A justiça. Jesus foi para a cruz do Calvário justamente para ser justo, para ser justiça, porque nós somos injustos. Para se fazer justiça por nós, porque nós não merecemos. Nós somos humanos, nós somos dependentes dele. E se não fosse o sangue dele, nós estaríamos sim, juntinho lá com Satanás, tá? Condenados eternamente à perdição, à morte eterna. E nós temos vida em Cristo. Então, se você realmente aceitou Jesus um dia no seu coração, começa a viver como cristão. Se você realmente aceitou Jesus um dia na tua vida, você não tem que se misturar com a massa. Você não tem que ser fermento. Principalmente isso, né? Tem muito cristão que é fermento, que chega lá onde não tem nada e faz crescer uma coisa horrenda. Essa é a mensagem. Jesus foi crucificado, sim. Ele, o justo, pagou, se fez justiça sobre nós, derramou o sangue dele sobre as nossas vidas para o perdão dos nossos pecados. Então, é ele que a gente tem que seguir. É ele que tem que ser o nosso digital influencer, não é digital, tá? É só um jeito de dizer. Estou trazendo um pouco para a parte moderna. Ele é o nosso influenciador. É a ele que nós devemos ser seguidores. É dele que a gente tem que propagar as boas novas, que é a salvação, o reino de Deus. Né? É isso que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós. Então, vamos esquecer tudo o que nós já construímos a respeito de informação. E vamos voltar de novo. Vamos voltar ao primeiro amor. Amém? Amém. Vamos encerrar. Glória a Deus por essa palavra, né? Que a gente possa mesmo saber esperar o tempo de Deus, saber a hora certa de falar, de agir.
que a gente não perca, né, os nossos amados irmãos, nossos amigos, por um comentário, alguma coisa que a gente faz ali sem pensar. Porque nesses últimos dias tem feito tanta falta, né, estar junto, como a gente percebeu, quanto a gente ama cada um. Então que a gente possa mesmo dar valor no relacionamento um com o outro, na sua casa, com seu marido, com seus filhos, e esperar, sempre esperar e buscar na fonte. Amém. Pra gente saber aquilo que Deus quer e saber a hora certa de falar ou às vezes nem falar. É melhor ficar quieto. É melhor. Cida, muito obrigada por essa palavra. Eu que Deus te agradeço. abençoe grandemente. Amém. Roberta, Mari. Uma A gente delícia. vai estar orando para encerrar Amém. o nosso bate-papo de hoje. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, cada dia, Pai, o prazer, a honra, a oportunidade, Deus, de aprender um pouco mais da Tua Palavra, de melhorarmos no Senhor como seres humanos. O Senhor tem nos ensinado, Pai, a cada dia, Senhor. Ó Deus, que continue, Pai, abrindo os nossos olhos, dando, Senhor, a direção a cada um de nós. Pai, que a gente possa mesmo, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, Senhor, continuar, Senhor, tendo o privilégio, Pai, de ter essa oportunidade de ouvir a Tua Palavra e que a gente possa, Senhor, pegar isso mesmo para a nossa vida, trazer isso, Senhor, para o nosso dia a dia, que a gente possa colocar isso em prática, Senhor. Que a gente possa, antes de julgar, Senhor, o pensamento do outro, antes, Senhor, de criticar aquilo que o outro fez, que a gente possa orar, Senhor, que a gente possa buscar em Ti, que a gente possa entender que aquilo é o pensamento daquela pessoa, Senhor. Deus, nos ajuda, Pai, nos dá, Senhor, a direção, que essa palavra, Senhor, tenha falado, Pai, com alguém que esteja precisando nessa tarde, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, continuar falando. Pai, continua, Senhor, ministrando em cada coração, em cada vida, Senhor, em cada irmã que parou nessa tarde para ouvir essa palavra. Ministra, Senhor, no coração de cada uma. Ministra, Senhor, nos nossos corações, como o Senhor tem feito, Pai, em toda a tarde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmã que tem se disposto a estar aqui, Senhor, a compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no coração delas. Obrigado, Senhor, graças te damos. Pedimos, Pai, a Ti que o Senhor continue abençoando a vida dessas amadas, que o Senhor continue mesmo, Pai, trazendo ao coração delas, Pai, aquilo que o Senhor quer passar. Usa, Senhor, a nossa boca. Sabemos, Pai, que não somos nada sem Ti, mas que quando o Teu Espírito Santo fala através de nós, Senhor, a gente consegue passar, Deus, aquilo que o Senhor quer. Então nos colocamos, Pai, à Sua disposição. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida da Mari, a vida da Lília, que tem sempre trazido um louvor aos nossos corações dessas tardes, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. E continua, Senhor, abençoando o nosso país. Continua, Senhor, abençoando a nossa cidade. Amém. Continua, Senhor, guardando, Pai, a nossa igreja. Amém. Continua, Senhor, guardando os nossos pastores. Amém. Dando a eles, Senhor, direção, Pai, para nos guiar nesse momento tão difícil que estamos passando, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Obrigada. Amém, Senhor. Aleluia. Amadas, queremos falar para vocês, amanhã não temos a nossa live, mas temos a escola bíblica às 9h30 da manhã e à noite temos o nosso culto às 7 horas, tá bom? Que você possa mesmo estar nos acompanhando, tá sempre ali ligadinho, que o nosso pastor tem sempre trazido uma palavra muito boa aos nossos corações. E eu queria falar com você, irmã, também nessa tarde, que tem um desejo no coração de estar vindo aqui trazer uma palavra, um testemunho, que você pode também estar procurando a nossa pastora. A gente não está aqui porque a gente é melhor que ninguém, não. Todas podem participar, amém? Então você que tem esse desejo, procura a Roberta ou procura a pastora. Ela vai estar te orientando um dia para você participar aqui, dar o seu testemunho, amém? Você será muito bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas, amém? Amém. Amém.